Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Semana passada, pandemônio no dólar, né? O dólar tava lá quietinho em 5,80 no começo da semana, nível alto já, né? Ele veio crescendo. No começo do ano tava perto de 5, já chegou a 5,80. E aí, ali no meio da semana, ele dá um pulo e chega lá em 6 e fica mais ou menos nesse patamar. E isso aí coincide com o anúncio do pacote fiscal que o governo fez ali no meio da semana, né? Que é o pacote para tentar dar um rumo aí para as contas públicas e fazer com que cumpra a regra de gastos, a regra fiscal que ele mesmo se colocou no início do mandato, lá no abril mais ou menos, de segurar o crescimento das despesas, né? Só que isso está ficando cada vez mais claro que não vai conseguir. Aí o governo começou discussões internas, ficou um mês ali em discussões internas de como desenhar um pacote. Finalmente entregou um pacote, só que a entrega foi muito ruim. E isso só piorou as coisas, né? Aí o que acontece? A percepção de risco da dívida brasileira piorou com o pacote, ficou uma sensação que o governo não está nada comprometido com isso, e aí o dólar subiu em resposta a isso. Outra coisa que aconteceu também é que os juros futuros também subiram. Então por que isso acontece? Porque quando piora a percepção das contas públicas do Brasil, o dólar sobe e os juros também sobem, tá? Então, o governo gasta mais do que arrecada. Para fechar esse buraco, ele precisa recorrer à dívida, ele precisa tomar emprestado dos seus credores. Para continuar esse processo de tomar emprestado, ele precisa pagar juro. E quando a percepção de risco aumenta, ele tem que compensar de maneira mais agressiva, tem que fazer uma compensação maior para os seus credores para continuar rolando essa dívida, para continuar se financiando. Então, se a percepção de risco piora, o que os credores ou param de financiar o governo, começam a requerer um prêmio mais alto para continuar financiando. E isso faz com que o juro aumente. Outra coisa que acontece é que com a dívida brasileira ficando mais arriscada, diminui a atratividade do país. Tá? Porque começa a ter cenários horrorosos aí na frente, que o país ou não cumpre as suas obrigações, ou gera uma inflação alta, e isso aí é como se fosse um calote para os investidores, né? Porque cai o retorno real do investimento deles, o retorno em termos de poder de compra. Então, com isso, esses cenários horrorosos começam a aparecer, cai a atratividade do país como um todo. Então, você tem uma situação de saída de capitais. As pessoas se movem de investimento em reais e vão para investimento em dólar. Isso aumenta a demanda por dólar. Aumentando a demanda por dólar, o preço do dólar sobe também. A gente viu essas coisas acontecerem na veia. Tá? Então esses preços são preços financeiros, e isso acontece imediatamente. Então com esse anúncio que veio, um anúncio bastante ruim do lado do governo, a gente vê a reação aí do lado dos ativos e a situação ficando já claramente muito pior do que ela estava antes. Tá? Então, o que aconteceu? Então, como eu estava comentando, o governo, no começo ali no mandato, lá abril do ano passado, colocou um conjunto de regras para dar um norte para a dívida pública brasileira no longo prazo. Tá? Dar esse norte para a dívida pública, mostrar que ela é estável no longo prazo, é importante, porque você está se financiando, o governo está precisando tomar emprestado para se financiar. Então, quando ele dá um norte, ele garante que a dívida é mais segura, ele consegue tomar emprestado a um juro mais baixo. Isso permite uma queda no juro sem perder o controle da inflação. Então, é super importante botar uma regra. Então, o que acontece? O governo colocou uma regra lá que limita o crescimento das despesas. Só que o que está acontecendo no Brasil, a maior parte das despesas são despesas obrigatórias. O governo tem que fazer independente do que está acontecendo. Então, são, por exemplo, gastos com aposentadorias, gastos com funcionalismo público. A grande parte desses gastos são obrigatórios, não tem para onde correr. E esses gastos estão crescendo de uma maneira mais rápida do que o resto. Então, isso aí está com... A parte que o governo tem de liberdade ali para ajustar, que é a parte não obrigatória, é bastante limitada.
Então o governo precisa tentar diminuir esse crescimento dos gastos obrigatórios. E da onde que ele precisa, como é que ele poderia, como é que ele tem que fazer isso? É limitando o crescimento desses gatilhos que geram que essas despesas obrigatórias cresçam. E um desses gatilhos é o salário mínimo. Então uma coisa que o governo está colocando aqui, eu falo assim, a gente precisa limitar o crescimento do salário mínimo. Está em linha, para ficar em linha com o arcabouço. Tá? E aí tem uma série de outras medidas, limitar o abono salarial, tá? Melhorar, por exemplo, o controle, a fiscalização no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada. Tudo isso é bastante importante. Acho que à medida que essas coisas vão chegando ao Congresso, a discussão vai chegando ao Congresso, o governo tem que aprovar isso, a gente vai discutindo mais aqui. Tá? Mas todas essas coisas foram em linha com um aperto maior nas despesas, principalmente nas despesas obrigatórias. E o governo está estimando aí economizar cerca de 70 bilhões ao longo dos próximos 2 anos para tentar aí cumprir as regras do arcabouço fiscal. Então, até aí tudo bem. O problema, até aí está em linha com o que a gente espera para manter a sustentabilidade da dívida e assim por diante. Até aí tudo bem. O problema é que vem uma surpresinha junto com isso. E a surpresinha foi uma promessa agora de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil salários mínimos. O que está acontecendo aí? Eu estou falando que o governo vai cortar gasto e tal, mas aí tem um negócio que corta despesa também. Então vai totalmente ao contrário. Então isso revela uma certa falta de certeza ali no governo, de confiança a gente tem no governo para que esteja de fato comprometido. Vem com um pacote de corte de gastos, vem com um pacote que no fim diminui a receita. Aí o governo promete, não sei lá, que vai taxar mais quem ganha 50 mil para compensar isso. Mas como é que isso vai ser feito? Não está clara ainda essa conta, não está claro nada. Então, esse ruído gerou um problema ali, gerou um problema de as pessoas começam a olhar para isso e falam, não tem mais confiança no que o governo está fazendo. Tá? E aí o que aconteceu foi que o dólar foi lá para cima, os juros futuros subiram também e assim por diante, tá? Em linha com essa falta de confiança. E acho que essa discussão assim, com relação ao imposto de renda é uma discussão super importante. Como você taxar a renda e taxar de maneira mais progressiva, ou seja, você taxar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Tá? Mas essa discussão está sendo completamente atropelada, agora o governo está juntando as duas coisas aí, não deveria juntar. Tá? E o que aconteceu foi isso. E aí foi uma perda, a confiança já estava ruim, piorou, e aí o dólar que já tinha subido em grande parte ao longo do ano, por causa dessa perda de confiança no arcabouço fiscal, agora a coisa piorou mais ainda. Tá? E um dólar alto é aquela outra coisa, né? Você aumenta custo de produtos importados, de insumos importados, de produtos exportados também. Tudo que tem a ver com comércio internacional sobe de preço. Isso põe mais um gás na inflação e dificulta ainda mais a tarefa do Banco Central de controlar a inflação, e aí você pode esperar também juro mais alto também por conta disso. Tá? Mas a gente vai acompanhando mais o que vai acontecendo, e à medida que essas medidas específicas vão chegando ao Congresso, a gente vai comentando mais aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente conversa mais na semana que vem. Dê uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. Você também está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço.